Nós estamos na série Ética Cristã para o Dia a Dia e nós já vimos alguns pontos, né, com o reverendo Jones nos domingos anteriores. E hoje nós vamos ver sobre juramentos, né? Então, é um tema que nós precisamos tratar, porque o Senhor ele tratou com uma importância muito grande. E nós vamos ver por quê. Então, juramentos, né, é o tema de hoje, mas o título da palavra... Deixa eu só passar para frente aqui que ficou parado. O título da palavra de hoje é Seja a sua palavra sim, sim e não, não. Então, é uma palavra que nós precisamos estar atentos para fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Seja a sua palavra sim, sim, não, não. Essa série está baseada no livro de Mateus, capítulo 5, e faz parte do Sermão do Monte, né? Então, nós já vimos no ano passado uma série específica sobre o Sermão do Monte. Então, agora nós estamos vendo temas também específicos dentro do Sermão do Monte, mas que nós estamos abordando de uma forma mais profunda um pouco. Então, hoje nós vamos falar sobre os juramentos. Então, vamos ler o texto, está aqui nos slides também. Mateus 5, do versículo 33 até o versículo 37. Vamos ler então. Essa versão que está aqui é a Nova Almeida atualizada. Se os irmãos tiverem outras versões, vai estar um pouquinho diferente, mas dá para acompanhar também. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disto vem do maligno. Então, esse texto realmente é um texto muito profundo e nós vamos orar mais uma vez para que o Senhor possa abençoar essa palavra. Ó Deus, obrigado mais uma vez, Pai, por estarmos aqui a serviço do Senhor para trazer a Tua palavra e que o Senhor traga ela de forma poderosa e que, Senhor, nós possamos ter o entendimento através do Teu Santo Espírito para que possamos, Senhor, fazer somente aquilo que o Senhor quer de nós, que possamos nos colocar na Tua presença e que possamos, Senhor, ser fiéis ao Senhor, buscar o Senhor e ser verdadeiros em tudo aquilo que fizermos. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoa a Tua palavra. É isso que nós te pedimos e te agradecemos. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém, irmãos. Então, vamos ver o contexto aqui dessa passagem. Então, aqui nós já falamos que está no Sermão do Monte, dentro do Sermão do Monte, e Jesus continua ensinando a interpretação correta da lei do Antigo Testamento. Então, vocês viram que no versículo 33 aí, ele citou, né, lá a lei do Antigo Testamento. E ele vai elevar esse padrão. Então, ele vai falar sobre a lei, mas ele vai falar que ele não veio para revogar a lei ou não cumprir. Pelo contrário, ele veio para cumprir, mas ele veio para ensinar como realmente deve ser cumprida essa lei. Então, ele vai elevar esse padrão, mostrando que a intenção do coração vai além do que somente cumprir a lei, né, formalmente. Então, nós vemos isso em todos os textos, os temas que nós já tivemos com o pastor, né, no adultério, no divórcio. Então, fala que tudo isso, o coração, ele vai determinar aquilo que você está fazendo. Então, hoje nós também vamos ver que aquilo que o nosso coração vai
pensar a respeito do juramento vai determinar se ele é correto ou se ele é falso. Então, Jesus vai ensinar dessa forma. Quando nós juramos, fica implícito que para algum tipo de que há algum tipo de suspeita na nossa fala. Então, quando você jura por alguma coisa, parece que você não está sendo aceito naquele momento ali, porque você está precisando garantir que aquela palavra sua é verdadeira. A sua palavra somente não basta. Então, tem algum tipo de suspeita na sua fala, né? Parece que você não está falando a verdade. E aí você precisa jurar ali para que a pessoa possa compreender ou possa aceitar aquela fala sua. Então, isso é uma característica do juramento. Você precisa garantir que aquilo é verdadeiro, que aquela palavra é verdadeira. Então, Jesus vai falar que nós precisamos cumprir aquilo que nós juramos. Porque se nós não cumprirmos, nós estamos pecando e Deus não se agrada disso. Porque se nós prometemos, nós temos que cumprir. Agora, depois ele vai falar que não é para a gente jurar de maneira alguma. Parece que tem uma contradição aí de Jesus, porque ele fala que nós temos que cumprir o nosso juramento e depois ele vem falar que não é para nós jurarmos. Mas nós vamos ver isso mais para frente. Ele não está se contradizendo, ele está complementando a informação que ele está dando anteriormente. Então, Deus, ele é o maior lastro ou garantia da verdade. O que é mais verdadeiro do que Deus? Não tem nada. Então, geralmente, as pessoas falam, não, para dar garantia, para dar firmeza na fala, fala assim, não, eu juro por Deus que isso é verdade. Né? Então, isso é o mais normal de acontecer. Mas, acontece também que lá no Antigo Testamento, os judeus entendiam que usar o nome de Deus falsamente era um pecado. Né? Lá em Levítico 19:12, fala assim, não façam juramentos falsos pelo meu nome, pois vocês estariam profanando o nome do seu Deus. Eu sou o Senhor. Então os judeus entendiam isso. Eles sabiam que eles falando o nome de Deus para jurar era algo muito grave, porque se eles não cumprissem aquilo que eles estavam jurando, eles estariam, né, condenados. Eles receberiam um castigo muito grande, porque Deus é santo. E aí, eles começaram a buscar outras coisas. E começaram a jurar pela mãe, pelo pai, pelo monte, por qualquer coisa. Para que essa afirmação deles fosse garantida, mas que eles também não tivessem tanto peso quanto jurar pelo nome de Deus. Né? Então, assim, se caso eles não cumprissem esse juramento, eles não seriam tão castigados, porque não foi com o nome de Deus que eles fizeram o juramento. Mas aí também nós vemos que há um erro também, porque Jesus, ele quer que nós sejamos confiáveis a ponto de nós não precisarmos jurar. O que Jesus quer nos ensinar nesse texto? Ele quer nos ensinar que você não deve jurar. A sua palavra tem que ser verdadeira. Você tem que ser confiável. Você tem que ser alguém que você fala e as pessoas confiam naquilo que você está falando. Mas como que nós vamos ser assim? Tão difícil nesse mundo, não é? Você confiar em alguém, alguém fala para você uma coisa, você fala assim, nossa, mas será que isso é verdade? Né? Será que eu posso confiar? E aí a pessoa parece que precisa de um juramento para poder aceitar aquela afirmação. Né? Então vamos ver aqui os pontos. Então, primeiro, nós devemos cumprir aquilo que nós juramos. Está lá no versículo 33. Vocês também ouviram o que foi dito aos antigos. Não faça juramento falso, mas cumpra rigorosamente para com o Senhor o que você jurou. Aqui não está falando que você jurou em nome de Deus, mas está falando que diante do Senhor você tem que cumprir aquilo que você jurou. Às vezes você nem precisa jurar
em nome de alguém ou em nome de alguma coisa. Por exemplo, se você for num tribunal, né, você foi testemunha de algum crime, você foi testemunha de alguma situação que você vai precisar depor lá para você dar a sua versão, eles vão pedir para você fazer o juramento para que você fale e aquilo ali seja aceito como a verdade. Então você vai fazer um juramento. Não necessariamente a Deus, né, mas você vai fazer aquele juramento de que aquilo que você está falando é verdade. E aí, muitas pessoas antigamente, como falava que não podia jurar, eles entendiam que eles não podiam jurar nem sobre tribunal ou alguma coisa nesse sentido. Mas Jesus não está falando isso, né? O próprio Jesus, quando ele estava sendo açoitado, ele não fez um juramento, ele não precisou fazer um juramento, mas ele entendeu que as pessoas estavam colocando a palavra dele, né, sob suspeita. Quando eles perguntaram, você realmente é Deus? Né? Então eles estavam ali afirmando ou perguntando, querendo fazer Jesus falar se ele era realmente Deus. E aí Jesus falou, vocês o disseram, ele não falou, eu sou Deus, porque ele poderia ter falado. Mas isso poderia, para eles, ter soado como alguma coisa que não era verdade, porque eles queriam achar algo em Jesus para poder crucificar ele. E Jesus sabia disso. Então ele falou, vocês estão falando isso. E nós vamos ver mais para frente outros exemplos em que Jesus não precisou falar. As pessoas falavam o que Jesus era de fato. Né? Então nós vamos ver isso daqui a pouco. Vamos passar para frente aqui. Então Jesus cita a lei de Moisés e dos profetas para demonstrar que não devemos fazer juramento no intuito de esconder a verdade. Então se nós estivermos com esse intuito, o coração, se o coração seu estiver falando assim, não, eu vou falar, eu vou jurar só para acabar com essa situação aqui, mas na verdade você sabe que aquilo ali não é o que aconteceu de fato, isso está errado, porque nós não podemos esconder a verdade. Nós devemos falar a verdade. E se nós estamos jurando no intuito de esconder essa verdade, né, então isso está errado. Quando nós usamos o nome de Deus para jurar, é um perjúrio, porque nós estamos usando o nome do Senhor falsamente. E aí você vai cometer um pecado duplo, porque além de você falar o nome de Deus em vão ou inutilmente, você vai jurar o nome dele falsamente também. Então, o nome de Deus é santo. Não que nós não podemos pronunciar o nome de Deus. O pastor já explicou isso em séries anteriores. Nós podemos falar o nome de Deus, mas nós não podemos falar o nome de Deus no intuito de falar alguma coisa que não corresponde ao que Deus é. Né? Assim, falar o nome de Deus de forma que vai fazer uma piada, né? Ou vai colocar o nome de Deus em xeque para alguma coisa, você vai zombar do nome de Deus. Então é nessa forma que você não deve utilizar o nome de Deus, porque o nome de Deus é santo, ele é Deus. Então você não pode usar o nome dele em vão, de forma errada, para coisas erradas. O nome dele tem que ser, de fato, respeitado, temido, porque Deus, ele é santo. Então, lá em Eclesiastes 5, de 1 a 7, fala assim, guarde o seu pé quando você for entrar na casa de Deus. Chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer um sacrifício de tolos, que fazem o mal sem se dar conta. Que a sua boca não se precipite, nem se apresse o seu coração em pronunciar uma palavra diante de Deus. Porque Deus está nos céus e você aqui na terra. Portanto, sejam poucas as suas palavras. Porque das muitas preocupações vêm os sonhos e do muito falar palavras tolas. Quando você fizer algum voto a Deus, não demore a cumpri-lo, pois ele não se agrada de tolos. Cumpra o voto que você faz. Melhor é não fazer o voto do que fazer e não cumprir. Não consinta que a sua boca o leve a pecar, nem diga ao mensageiro de Deus que foi descuido. Porque fazer com que Deus fique irado por causa do que você diz e deixar que ele destrua o que você fez,
Porque como na multidão dos sonhos a vaidade, assim também nas muitas palavras. Portanto, tema a Deus. Lá em Êxodo 27, fala: não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Números 30, 20 fala assim também: quando um homem fizer um voto ao Senhor ou juramento, obrigar-se-á a alguma abstinência, não violará a sua palavra, mas fará segundo o que prometeu. E Deuteronômio 23, 21 fala: se fizerem um voto ao Senhor seu Deus, não devem demorar a cumpri-lo, porque o Senhor seu Deus certamente o exigirá de vocês, e vocês serão culpados de pecado. Então, aquilo que nós já dissemos, quando nós não cumprimos aquilo que nós prometemos, é pecado, e o Senhor, Ele vai exigir que você cumpra. Então, não demore a cumprir, porque o Senhor, Ele é Deus, e Ele quer que você faça, cumpra tudo aquilo que você falou. Então, nós vivemos em uma sociedade corrompida, que vive em meio a desconfianças. Então, por isso, Jesus, Ele abre esse precedente aqui para que a gente tenha essa oportunidade de jurar em algumas situações, porque a nossa sociedade ela é corrompida. Então, as pessoas não são 100% confiáveis. Nós não somos 100% confiáveis. Por mais que a gente tente, nós não conseguimos ser perfeitos. Então, por isso que a sociedade exige que, às vezes, seja feito o juramento, porque ela vive no meio de desconfiança. Nós desconfiamos de tudo. Tudo que nós fazemos, nós desconfiamos, né? E hoje, mais ainda, quando você recebe uma mensagem no seu celular, às vezes está lá com a fotinha do seu parente, está falando lá, parecendo que é ele, e aí é um golpe. Você tem que desconfiar. Por quê? Porque as pessoas são más. O pecado reina neste mundo. Então nós temos que ser luz e sal. E nós vamos ver aqui agora, no segundo ponto, que nós temos que ter uma postura ética cristã, de não sermos falsos. Então nós vamos ver isso mais para frente. Quando nós não cumprimos o que juramos ou prometemos, nós somos tidos como mentirosos, desonestos, nós desonramos e nós somos desonrados. A honra nossa não tem. Se você realmente não cumpre a promessa, você não tem valor, a sua palavra não tem valor. Antigamente as pessoas faziam acordo, né, falavam o fio do bigode, né, então só a palavra da pessoa já valia. Não, vamos falar aqui, está feito e vai ser cumprido. Hoje não, hoje a pessoa pode fazer um monte de coisa que mesmo assim ainda é perigoso a pessoa não confiar no que ela está falando. Os pais, né, eu, por exemplo, às vezes eu cometo esse tipo de coisa também, porque nós somos falhos. Às vezes nós prometemos algumas coisas para os nossos filhos, e aí a gente não cumpre. E aí o que a gente está ensinando para os nossos filhos? Está ensinando que, né, é normal às vezes não cumprir, mas nós não podemos deixar isso acontecer. Eles não podem ver isso em nós, porque quando nós falarmos com eles, eles vão duvidar, porque nós já, né, erramos com eles, porque nós não cumprimos alguma coisa que nós prometemos para eles. Então nós temos que mudar isso nas nossas vidas. Nós temos que buscar ser fiéis nas nossas promessas. Deus é fiel. Ele nunca deixa de cumprir a sua promessa. Todas as promessas que Deus fez até hoje e até o final dos tempos, Ele cumpre todas elas. Deus não deixa de cumprir nenhuma promessa. E Ele quer que nós também façamos dessa forma. É claro que Ele sabe que nós somos falhos, mas Ele quer que nós nos esforcemos para fazer o melhor na nossa vida. Então, ser desonesto, mentiroso, não cumprir a promessa, não é o padrão ético cristão. Então, nós precisamos ter o padrão ético cristão. Nós devemos ser exemplo de honestidade, de honra, de verdade, de confiança. O Salmo 15, versículo 4, a parte B, fala assim: mas honra os que temem o Senhor. Aquele que jura e cumpre o que prometeu,
mesmo com prejuízo próprio. Então aqui está falando que mesmo se custar alguma coisa, um prejuízo para você, você tem que cumprir. Mesmo que seja algo que vai ser custoso para você, você tem que ir lá e cumprir a sua palavra. Então, sempre que você fizer uma promessa, um juramento, cumpra. Cumpra ele à risca. Cumpra ele de forma completa, para que você, seja fiel nisso. Então, Jesus vai continuar aqui no versículo 34, 35 e 36, falando que é melhor não jurar. Como nós não somos perfeitos, Jesus fala, então já que pode acontecer de você não cumprir aquilo que você está falando, então não jure. Mas aí ele vai falar mais pesado ainda. Eu, porém, lhes digo, não jurem de modo nenhum. Então, Jesus está falando que, se for possível, não jurem, de maneira nenhuma, para que você não faça esse erro, não caia nesse pecado de não cumprir aquilo que você prometeu, aquilo que você jurou. E aí ele continua, nem pelo céu, por ser o trono de Deus, nem pela terra, por ser estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Não jure pela sua cabeça, porque você não pode fazer com que um só cabelo fique branco ou preto. Quem aqui tem esse poder? As mulheres, às vezes, podem pintar o cabelo, mas elas usaram a tinta. Não foi elas que falaram assim, esse cabelo aqui agora vai ficar preto. Não tem jeito. Nós não temos esse poder. Nós não temos poder de fazer nada. Nós somos pó. A Bíblia fala que nós somos pó e ao pó nós vamos voltar. E nós já lemos um texto aqui que fala que Deus está no céu e nós estamos aqui na terra. Quem somos nós? Para cumprir ou para garantir que nós vamos cumprir alguma coisa. Nós não temos esse poder de garantir que nós vamos conseguir. Quem sabe me falar o que vai acontecer daqui um segundo? Ninguém sabe falar isso. Ninguém tem esse poder de falar o que vai acontecer. Algumas pessoas até tentam. Nós temos pessoas que ficam falando, vai acontecer isso daqui a tantos anos. O mundo vai acabar tal dia. Mas elas não têm esse poder. Quantas pessoas já fizeram isso e erraram? E não aconteceu aquilo que elas falavam. Porque só Deus tem o poder de fazer todas as coisas. Então, se nós não temos esse poder, quem somos nós para garantir que nós vamos cumprir as nossas promessas? Então, sempre quando nós confiamos em nós mesmos, sempre quando o nosso juramento, a nossa promessa está confiada na nossa força, pode ter certeza que você não vai cumprir, porque você não tem esse poder. Então, Jesus sabe que nós não temos domínio sobre as nossas ações e decisões, que não podemos sustentar a nossa palavra por nós mesmos. Então ele sabe disso. Então ele fala, se vocês realmente puderem, não jurem de modo nenhum. E aí fala também que ele falou pelo céu, porque é o trono de Deus, pela terra, porque é o estrado de seus pés, nem por Jerusalém, por ser a cidade do grande rei. Então aqui fala que nenhuma promessa, nenhuma palavra é feita longe da presença de Deus. Deus está em todos os lugares. A gente não precisa chamar Deus como testemunha, porque Ele já é testemunha de tudo aquilo que a gente faz. Olha só o que diz o Salmo 139, dos versículos 1 a 10. Senhor, Tu me sondas e me conheces. Sabe quando me assento e quando me levanto. De longe conhece os meus pensamentos. Observas o meu andar e o meu deitar, e conhece todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua, e Tu, Senhor, já a conhece toda. Tu me cerca por todos os lados, e põe a Tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais para mim. É tão elevado que não o posso atingir. Para onde me ausentarei do Teu Espírito? Para onde fugirei da Tua face? Se subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Se tomo as asas da alvorada e me detenho nos confins dos mares, ainda ali a Tua mão me guiará
e a tua mão direita me susterá. Então Deus está em todos os lugares. Deus, ele é o criador do universo. Ele é o criador de todas as coisas. Ele sabe todas as coisas. Ele conhece profundamente o nosso coração. Aqui fala que antes de nós pensarmos, ele já sabe o que vai acontecer. Ele já sabe o que você vai pensar. Ele já sabe o que você vai falar. Então você não pode se ausentar da presença do Senhor. Jurar por qualquer coisa é transferir a responsabilidade do juramento. Então, às vezes, geralmente todas as vezes, quando alguém vai fazer um juramento, ele está querendo passar a bola para outra pessoa. Se ele está jurando pela mãe dele, é como assim, se eu errar, se eu não cumprir, a minha mãe está dando a garantia, minha mãe é o aval que eu preciso. Então, assim, estou tirando a minha responsabilidade, a minha culpa. Estou transferindo a minha culpa para outra pessoa. Então, quando você erra, igual, por exemplo, você vai fazer uma compra. Às vezes, para você fazer uma compra muito grande, você precisa de um avalista. E aí o avalista vai lá e dá o nome dele, não é? Agora, se você não pagar, o que acontece? Vai cobrar de quem? Do avalista. Então, se você não cumprir a sua promessa, vai cobrar daquele que foi a garantia para você. Então, se você está jurando por Deus, olha só a responsabilidade que você está jogando em cima de Deus. Deus não tem culpa dos seus erros. Nem muito menos sua mãe, seu pai, seus filhos ou qualquer coisa. Você é responsável pelos seus atos. Então, por isso que Jesus fala, não jure. Porque você não pode transferir a culpa para outra pessoa. Lá em Mateus 23, 19 a 22, fala assim, cegos, qual é o mais importante? A oferta ou o altar que santifica a oferta? Portanto, quem jurar pelo altar, jura pelo altar e por tudo que está sobre ele. Quem jurar pelo santuário, jura por ele e por tudo aquilo que está habitando nele. E quem jurar pelo céu, jura pelo trono de Deus e por aquele que está sentado no trono. Olha aí, o tanto que é pesado isso. Se você for avaliar de fato, você está jogando uma responsabilidade para quem não tem culpa. Você está tirando a sua culpa e jogando em outra pessoa. Então, não jure. Jesus abomina a falsidade, a desonestidade e a leviandade. Então, quando a gente é falso, é desonesto, é leviano, Jesus não aprova isso. Jesus não fica feliz com esse tipo de situação. Eu não sei se vocês já ouviram essa história dessa forma, mas já aconteceu várias vezes de, em muitos lugares, a pessoa chegar lá e falar assim, não, eu quero comprar tal coisa. E olha só, eu vou pagar, pode ficar tranquilo, eu sou cristão. Nossa, peraí, você é cristão? Então não vou vender para você não. Não, de jeito nenhum. Cristão? Não, cristão é o que mais fica devendo para mim aqui. Cristão é o que mais faz isso errado. Olha só, isso é testemunho de cristão? Isso é o padrão ético cristão que Jesus ensina para nós? Que nós sejamos conhecidos por ser desonestos, por ser mentirosos, por ser mal pagadores? Isso não é testemunho. Nós temos que dar o testemunho correto. Nós temos que fazer com que na hora que nós chegarmos e falarmos, nós somos cristãos, falar, opa, pode comprar à vontade aí, porque eu sei que você vai pagar certinho. Porque o cristão é honesto. Porque o cristão é justo. E isso depende de nós. E por causa de algumas pessoas que fazem errado, todas as outras sofrem. Porque aí a fama corre. E quem já teve também a experiência de estar num lugar e a pessoa falar assim, peraí, você é cristão? Sou, por quê? Não, porque eu percebi algo diferente em você. Isso é sim o padrão ético. Você ser percebido como cristão. Você está levando o nome de Cristo. Quando nós falamos que nós somos cristãos, nós estamos sendo chamados pelo nome de Cristo. Cristãos, pequenos cristos. Então
Então esse é o padrão que nós temos que chegar. Então, algumas pessoas tentam barganhar com Deus. Talvez você já viu esse tipo de coisa também. Nossa, Senhor, se o Senhor salvar tal pessoa, eu prometo que eu vou fazer isso. Não, Senhor, se você abrir essa porta, me dá esse emprego, eu prometo, Senhor, que eu vou parar de fazer esse negócio. Você dá uma condição para Deus para você fazer o que é certo. Você fala assim, eu só vou fazer isso se você fizer isso para mim primeiro. Se você não fizer, eu não vou fazer. Então, olha só, tentar negociar com Deus. Quem é você para negociar com Deus? Quem é você para barganhar, para fazer troca com Deus? Você tem que sim mudar, independente daquilo que o Senhor oferecer para você. Nós não falamos no começo, o presbítero Ed não disse do contentamento em qualquer situação. Nós não oramos por isso, que em qualquer situação nós temos que ser cristãos de fato, estarmos contentes, alegres, ser cristãos que dão exemplo certo e não ficar, Senhor, se acontecer isso, eu faço isso. Não, isso não é certo. Nós não podemos barganhar com Deus. Isso não é o correto. Terceiro, devemos ser íntegros no falar. Versículo 37. Que a palavra de vocês seja sim, sim, não, não. O que passar disso vem do maligno. Olha só o tanto que é forte isso, né? Nós temos que falar ou sim ou não. Não tem meio termo. Não tem um negócio de falar assim, se acontecer é sim. Não, se não é não, não sei. Mas vai acontecer. Não, nós temos que ser firmes, fortes, corretos, honestos, verdadeiros, justos. É sim. Se é sim, é sim. Se é não, é não. Não precisamos convocar Deus para que Ele seja testemunha do que é dito. Deus conhece inteiramente todas as coisas, inclusive o nosso coração. Então você pode falar assim de boca, bem rápido. Falar, não é sim. Mas o seu coração fala, não, é não. Mas Deus sabe que você está falando só da boca para fora. E isso não é a verdade. Você está falando só por aparência, só para que as pessoas vejam que você é corretinho naquele negócio. Mas na hora que você vira as costas, e aí? Essa semana eu vi um filme, que o filme mostrava uma família em que o homem da casa lá era o pastor da igreja, só que a mulher dele, os filhos dele, não estavam aguentando mais a vida que eles tinham. Porque dentro da igreja, ele falava as coisas que tinha que falar. Não, isso aqui é desse jeito, é isso, é aquilo e tal. Quando chegava em casa, era completamente diferente. Ele era agressivo com os filhos, não dava atenção a eles, ficava maltratando a mulher dele, falava, seu cabelo tem que estar assim, assado. Então, o que aconteceu? A mulher dele não aguentou a ponto de se suicidar. Só que Deus trabalhou depois no coração dos filhos, e os filhos perdoaram o pai, ele foi restaurado, mas precisou acontecer isso para que chegasse nesse ponto. Então, o que eu quero dizer? Que nós precisamos ser íntegros. Quando nós falarmos uma coisa, nós devemos fazer aquilo, ou pelo menos nos esforçar. É claro que nem sempre você vai conseguir ser coerente ou correto em todas as coisas, mas você tem que se esforçar dia a dia, em todas as situações. Tudo aquilo que você for fazer, você tem que pensar e falar assim, será que isso é certo? Será que isso é errado? Não, eu vou fazer o que é certo. Mesmo que custe algo para você. Mesmo que seja um prejuízo para você. Você tem que tentar fazer o certo. Você tem que viver de maneira correta. O nosso coração tem que transparecer isso. O Senhor conhece o nosso coração. A verdade é sagrada. Jesus disse, eu sou a verdade. Ele não negocia com a mentira, ele não aceita a mentira. Jesus é a verdade, ele não é a mentira. A mentira vem do diabo.
O próprio versículo que nós estamos lendo aqui, o versículo 3, ela fala assim: o que passar disso vem do maligno, porque o diabo é o pai da mentira. Qual que é o valor da sua palavra? A sua palavra tem valor? O que você fala é confiável? O que você fala é correto? Hoje nós vivemos um tempo que as pessoas propagam muito fake news, muitas notícias falsas, e acaba que isso torna-se o seu testemunho. Porque se você está propagando fake news, se você está falando uma coisa que não é verdade, se você está falando algo que não vem de Deus, as pessoas vão falar: ó, aquele cara lá fala mentira, aquele cara lá está passando fake news para frente, está inventando coisa, está concordando com isso. Então é o que nós estamos falando. Seja sim a sua fala, seja não. Se você não concorda com uma coisa, é não. Não concordo, mas tudo bem, pode, né, vamos fazer isso aqui, vamos negociar o negócio aí. Pode ser um pouquinho, não tem problema não. É não. Agora, se é sim, é sim. Fique firme no seu sim. Não saia da sua posição. Fale o que é verdade. Vamos honrar a verdade. As pessoas confiam em você como modelo de integridade. Ser cristão significa ser discípulo, imitador de Cristo. Jesus cumpriu integralmente a sua missão lá na cruz, a sua promessa. Ele disse que entregaria a sua vida em favor daqueles que crescem nele. E ele cumpriu. Jesus cumpriu tudo aquilo que ele falou. Ele é confiável, ele é verdadeiro, ele é íntegro, ele é digno de honra. Jesus é o maior exemplo para nós. Se nós somos cristãos, nós temos que ser como Cristo. Cumprir a nossa promessa, o nosso juramento, principalmente a Deus, porque o Senhor é fiel a nós. Nós cantamos o cântico que fala que Deus, ele é um Deus de aliança, ele é o Deus de promessa, Deus que não é homem para não cumprir aquilo que ele falou. Então nós temos que fazer aquilo que o Senhor quer de nós. Se nós prometemos, cumpramos. Mas nós temos que primeiro tomar uma postura de cristãos do reino, uma postura de ética cristã, como nós estamos estudando, e ser justos, ser verdadeiros, para que nós não precisamos jurar, para que isso não seja necessário, para que tudo aquilo que nós falemos, as pessoas falam: opa, beleza, tranquilo, já entendi e está tudo certo. Então nós temos que fazer isso. A cruz é a nossa referência para como devemos agir. A cruz tem que ser sempre a nossa referência. O que Jesus fez na cruz tem que ser o nosso norte. Tem que ser aquilo que nos guia. Tem que ser aquilo que nos faz agir da maneira que Ele quer de nós. Lá em Lucas 9, 20 a 26 fala assim: então Jesus perguntou: e vocês, quem dizem que eu sou? Respondendo, Pedro disse: tu és o Cristo de Deus. Jesus, porém, advertindo-os, mandou que a ninguém declarasse tal coisa, dizendo: é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas, seja rejeitado pelos anciãos, pelos principais sacerdotes e pelos escribas, seja morto e no terceiro dia ressuscite. Olha aí, ele falou tudo aquilo que ia acontecer. Ele já estava falando. Ele já estava dizendo o que ia acontecer, prometendo que aquilo tinha que ser cumprido. E ele ia cumprir aquilo. Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, dia a dia, não é uma vez só. Não é somente quando você fala: eu aceitei a Jesus e eu quero seguir Jesus. É todos os dias. Todos os dias você tem que pedir perdão ao Senhor. Todos os dias você tem que falar: Senhor, eu preciso de Ti. Senhor, Tu és tudo para mim. Tu és o meu socorro. Todos os salmos falam isso. Davi não se cansava de falar isso. Tu és o meu baluarte, a minha rocha, o meu redentor.
Nós temos que falar isso todos os dias, buscar o Senhor todos os dias, negar a nós mesmos, tirar o nosso ego, aquilo que fala assim, não, eu posso fazer, não, eu sou capaz de cumprir essa promessa. Como eu já disse, se você está confiando na sua palavra, então não faça, porque você não é capaz de fazer isso. Você não é capaz de cumprir aquilo que você falou. Nós não somos capazes de cumprir isso. É só em Jesus. É só por causa da cruz. Porque se Jesus não tivesse cumprido a palavra dele, nós nem estaríamos aqui. Nós já estaríamos todos no inferno. Porque é o lugar que nós merecíamos ir. Mas Jesus, ele veio e cumpriu, à risca, a sua missão. E por isso, nós temos a oportunidade de imitar a ele, de fazer aquilo que ele nos mostrou. Então ele continua aqui nesse texto. De que adianta uma pessoa ganhar o mundo inteiro, se vier a perder-se ou causar dano a si mesma? Pois quem se envergonhar de mim e das minhas palavras, dele se envergonhará o Filho do Homem, quando vier na sua glória e na glória do Pai e dos santos anjos. Então se você está jurando para você fugir disso, para não ser envergonhado por causa de Cristo, saiba que Jesus pode se envergonhar de você. E mesmo que você esteja dentro da igreja, tentando fazer as coisas que você acha que está certo, mas você não está dependendo do Senhor, você não está de fato vivendo a verdade, vivendo aquilo que o Senhor tem ensinado, saiba que você pode estar entre aqueles que Jesus vai falar, eu não vos conheço, apartai-vos de mim. Não, Senhor, mas nós estávamos lá na igreja, nós falávamos em teu nome, nós fazíamos isso, mas eu não conheço vocês. Sai de perto de mim. Não quero que vocês entrem comigo no paraíso. Isso é pesado. Se nós não mudarmos a nossa atitude, se nós não formos pessoas confiáveis, pessoas verdadeiras, pessoas que cumprem a palavra, principalmente a palavra do Senhor nas nossas vidas, nós seremos condenados a isso. Então nós devemos obedecer o Senhor. Nós devemos falar a verdade. O nosso sim deve ter peso de sim, e o nosso não deve ter peso de não. Tem que ser entendido. Ou é sim ou é não. Quando nós temos que explicar um sim que não é sim e um não que não é não, nós inventamos, nós aumentamos ou diminuímos alguma coisa. Porque se um sim não é sim e um não não é não, tem alguma coisa errada aí. Aí você vai ter que ficar inventando, dando um jeitinho para poder tentar explicar isso aí. E aí, nós vamos dar espaço ao diabo, porque ele é o pai da mentira. Você vai estar caindo na cilada dele. Então, ou seja sim, sim, não, não, ou você vai estar sendo usado pelo diabo. E nós não queremos que vocês sejam usados pelo diabo. Nós queremos que vocês sejam realmente usados pelo Senhor para ser luz, para ser sal, para transformar as pessoas, para levar elas a encontrarem-se com Jesus. Jesus é a verdade, ele se agrada da verdade. Então, para a gente terminar aqui, algumas aplicações para nós. Cumpra tudo o que você prometer. Então lembre-se disso. Você prometeu, chegou a prometer alguma coisa, ou jurar alguma coisa, cumpra. Não deixe de cumprir. Mesmo que isso vá te custar alguma coisa. Mas vai lá e cumpre. Não jure falsamente ou em vão. Então se você está com esse desejo no seu coração de jurar ou prometer só para você se esquivar de algum prejuízo ali naquele momento, não faça isso. Porque isso não é correto. Principalmente nós que nos dizemos cristãos. Porque nós temos que zelar pelo nome de Cristo. Nós carregamos um nome poderoso. O nome de Jesus. Então nós temos que zelar por isso. Tenha um caráter íntegro, verdadeiro, honesto. Imite a Cristo. Olhe para a cruz. Como eu já disse, a nossa referência
tem que ser o que Cristo fez na cruz. A nossa referência tem que ser Jesus Cristo. Ele deve ser aquele a quem nós imitamos, aquele a quem nós tentamos fazer todas as coisas para Ele. Então nós temos que ser referência de Cristo onde nós estivermos. Lá na sua escola, no seu trabalho, em qualquer lugar, na sua família, as pessoas têm que olhar para você e falar: aquele lá é cristão, aquele lá é diferente. Eu preciso também mudar minha vida, porque aquele lá está mostrando que, de fato, é agradável servir ao Senhor. É justo servir ao Senhor. É bom. Então nós temos que fazer isso. Deus nos vê e nos ouve em todo o tempo. Toda promessa que fazemos, toda palavra que falamos, isso fazemos perante a sua face. Como nós já dissemos, Deus está em todos os lugares. Então tome cuidado com aquilo que você vai falar, com aquilo que você vai prometer, com aquilo que você vai fazer. Porque Deus, Ele conhece, Ele vê, nós estamos diante dEle. Mesmo que nós não tenhamos intimidade com o Senhor, Ele está presente. Mesmo as pessoas que estão no mundo, mesmo aquelas que não creem em Deus, Deus está vendo todas as coisas. Eles estão diante de Deus, porque Deus está em todos os lugares. Deus, Ele é onipotente, tem todo o poder. Ele é onipresente, está em todos os lugares. E Ele é onisciente, Ele conhece profundamente todas as coisas. Então nós temos que lembrar disso. E você, contemplando a visão completa da face de Deus, que é isso que eu acabei de falar, que Ele é onisciente, onipresente, onipotente, que Ele está em todos os lugares, que Ele conhece todas as coisas, que Ele sabe o que você está fazendo, que Ele é Deus, que Ele é justo, que Ele é perfeito, que Ele é honrado. Você ainda vai viver uma mentira na presença de Deus? Você tem coragem de fazer isso? Você tem coragem de saber que Deus está observando você, que Ele não aceita a mentira, que Ele não aceita a falsidade? Você ainda vai querer viver dessa forma? Nós temos que buscar viver corretamente diante de Deus, fazer aquilo que é justo, aquilo que é perfeito, que é agradável. E eu quero deixar 2 versículos para finalizar. Lá em Colossenses 3, 9 e 10, fala assim: não mintam uns aos outros, uma vez que vocês se despiram da velha natureza com as suas práticas e se revestiram da nova natureza, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que a criou. Então, se nós somos nova criatura, nós temos que parar de fazer as coisas que nós fazíamos. Se você antes mentia, agora você fala a verdade. Se antes você era desonesto, agora você é honesto. Então, todas as coisas velhas foram desfeitas e nós fomos revestidos da nova natureza, que é feita segundo a imagem daquele que nos criou, de Deus. E Efésios 4, 24 e 25 fala: e a se revestir da nova natureza, criada segundo Deus, em justiça e retidão, procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então nós temos que falar a verdade. Essa ilustração do corpo é importantíssima, porque se nós entendemos que nós somos um corpo, para que esse corpo funcione, para que nós possamos fazer esse corpo funcionar, nós temos que saber o que cada um está fazendo, no sentido de falar a verdade, no sentido de confiar. Então, por exemplo, se você olha para o corpo, se a mão não confiar no que o braço vai fazer, não vai ter um movimento legal. Se a perna não confiar no que a cabeça vai fazer, também não vai ter. Tem que ter confiança, tem que ter verdade, tem que ter harmonia. Nós fazemos parte do mesmo corpo. A igreja só cresce se ela estiver baseada, se ela estiver enraizada na verdade. Então vamos viver a verdade, vamos cumprir aquilo que nós juramos e ter uma vida de santidade na presença do Senhor, da forma que você não precise jurar, que a sua palavra seja de peso e que ela faça diferença na vida de outras pessoas. Então que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos dê condições, um coração que busque essa verdade, que busque essa vida cristã de verdade,
honrar o Senhor com a nossa vida, com as nossas palavras, com as nossas atitudes. Então que você seja um cristão que busca fazer com que Jesus seja glorificado através da sua vida. Em nome de Jesus.